Bem-vindos ao Legado Jurídico, onde as vozes do direito moldam o futuro. Preparem-se para conhecer as histórias e os desafios daqueles que fazem a justiça acontecer. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, o Dr. Elcio de Araújo Capeto. Já foi nosso professor e hoje ele é advogado, graduado em Direito, mestre em Direitos Difuso Econômico e Consumidor pós-graduado e especialização lato sensu em Processo Civil, Processo Penal e Direito Penal, especialização em Direito do Consumidor, pós-graduado em Direito Tributário, procurador do município de Atibaia e presidente da OAB de Atibaia. Professor Elcio, tudo bem? Pode se apresentar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz aqui com a sua presença. A gente ainda tem que agradecer vocês. É uma iniciativa muito bacana, né? O mundo do direito não vive muito isso, especialmente aqui em Atibaia, né? E sempre que a gente tem uma porta para poder falar algumas coisas que, de alguma maneira, permitam que a gente interfira no direito e no mundo, é sempre uma oportunidade que a gente tem mais é que agradecer. E parabenizar pelo o trabalho de vocês, que é muito, muito bacana mesmo. Muito obrigada. Obrigada mesmo, professor. Então, vamos lá? Vamos lá. Como você vê a evolução do sistema jurídico brasileiro nos últimos anos? Olha, a evolução do sistema jurídico brasileiro nos últimos anos, a gente está falando nos últimos 100 anos, né? Porque o direito evolui de forma muito lenta, né? Um ponto que me agrada muito, que é o direito do consumidor, é uma norma e um direito extremamente moderno e que a lei que revolucionou esse direito é de 1990, né? Então nós temos 30 anos, 34 anos de uma lei, né, que ainda poucos conhecem, poucos sabem aplicar ela corretamente. Então, quando a gente fala em a transformação do direito, é uma transformação muito lenta e a gente precisa avaliar muito tempo para trás, né? E o que a gente sente é que há uma mudança nesses últimos 100 anos que tira o foco da aplicação do direito como se a gente fosse robôs, estamos falando em robótica hoje, mas de 100 anos para cá, a gente tinha um direito que a norma era quadradinha e o fato tinha que se encaixar na norma. E o aplicador do direito, e não necessariamente só o juiz, o promotor, o advogado, o delegado, o procurador, ele precisaria pegar o fato e a norma e ver uma norma que se encaixasse perfeitamente àquele fato para poder aplicar, né? Por quê? Porque o direito ele era muito justo, é um direito positivado, né, objetivo, né? E de 100 anos para cá isso vem mudando. Por quê? Porque o corpo técnico de aplicação do direito, há 100 anos atrás, aí, os juízes não eram concursados, não tinham um estudo tão aprofundado como tem hoje, né? Concursos tão difíceis, tão exigentes, né? Então, para aplicar o direito, você não tinha pessoas com tanta capacidade. Então, hoje, sejam os advogados, juízes, promotores, delegados, precisam ter muita capacidade para aplicar o direito. Então, essa evolução permitiu hoje que o direito fosse a norma que estabelecesse o direito fosse uma norma mais aberta, né? Então, o direito 100 anos atrás era um direito fechadinho, normas bem objetivas, bem práticas, né? E o direito moderno se utiliza de normas abertas, a gente chama normas mais principiológicas, né? Menos objetivas, e que permitam que o aplicador do direito, como eu já disse, não só o juiz aplica o direito, mas o aplicador do direito consiga fazer justiça, né? Consiga realmente, com o direito, aplicar justiça. Por quê? Porque há um tempo atrás, falava-se isso, e alguns professores usavam isso como exemplo no magistério, dizia o seguinte, o direito não é para fazer justiça, o direito é para fazer coisa julgada. Ou seja, a gente tinha o direito para colocar uma pá de cal no problema, é a pacificação social, mas não no sentido de trazer a justiça, no sentido de não discutir mais aquele assunto e se dar como correto. Então, contentava-se com uma injustiça ainda apenas para que ela não fosse mais discutida. Hoje, então, o direito pode viabilizar, sim, a justiça em vários casos, né? Então, eu acho que o que eu vejo da evolução do direito, e eu tenho que levar de 100 anos para cá, é justamente a possibilidade do direito ser aplicado de uma maneira mais justa hoje. Uma pergunta leiga, assim, aleatória aqui no meio da conversa. Tranquilo. Então, isso quer dizer que as questões elas não subiam os degraus ali da hierarquia jurídica? Por exemplo, a gente tem primeira instância, segunda instância. Então, se sanava a questão ali, não tinha discussão para mais nada, não tinha a discussão que nem Tinha.
Tinha as duas instâncias, né, que nós temos no Brasil, a justiça é formada por duas instâncias. E depois das duas instâncias, nós temos as instâncias de sobreposição, que não são, não seria uma terceira ou quarta instância, né? São as duas instâncias que discutem os fatos, né? As instâncias de sobreposição, caso exemplificando aqui no direito civil comum aí, o STJ decide em sobreposição não a questão de fato, mas questões de direito, né, de lei federal e tudo mais. E o STF também não discute questões de fato, vai discutir direito constitucional e tudo mais. Então, sejam as instâncias ordinárias como as extraordinárias, de antigamente, de agora, elas não são muito diferentes. Esse modelo de justiça é o mesmo. O que mudou foi que a aplicação da lei hoje ela tem uma flexibilidade maior, por conta das leis mais modernas, permitirem ao julgador e ao aplicador uma interpretação principiológica. O direito penal, que é um direito bem antigo, ele não tem essa margem, né? Então, se você falar matar alguém, que é o artigo 121 do Código Penal, e se você considera, e hoje o formato de família está cada dia mais amplo, né? Mas se você considera um animal de estimação como um animal que integra a tua ordem moral, amorosa, e alguém matar esse animal, para você é uma morte que se equipara à morte de uma pessoa que você ama muito, né? Mas não é um homicídio, né? Por quê? Porque um animal não é uma pessoa, né? E matar alguém é matar alguém, uma pessoa, né? Então não se encaixa, né? Não há uma subsunção naquela norma. Então a sanção daquela pessoa que matou o seu animal de estimação, um ente querido para você, né? Vai ficar ali na seara do crime contra o meio ambiente, né? Que é uma situação que pode afetar ainda mais a sua dignidade. Você fala assim, poxa, mas aquele animal era muito importante para mim, né? E a consequência da morte dele gerou exclusivamente um crime ambiental, né? Então, o direito penal ele é engessado, ele não permite essa amplitude, né? Mas outros direitos, como o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Direito do Consumidor, Direito Ambiental também, eles têm uma flexibilidade maior porque eles são construídos em cima de um direito moderno, né? Que a gente chama que é um direito tridimensional, ele tem 3 dimensões, né? Tem o fato, a norma e o valor, né? E o valor é aquilo que você deu para o seu cachorro, e talvez eu não dê, porque eu nem conheço, né? Nunca vi, nunca brinquei, ele nunca me fez companhia, então o teu valor com aquele animal é muito diferente do meu, né? Então o direito tridimensional permite, né, que você coloque valor na apreciação do direito. Coisa que, às vezes, o direito penal não permite, é uma norma bidimensional, ele tem 2 dimensões, o fato e a norma, né? Então, basta se encaixar, eu aplico a pena que está prevista ali. Se não se encaixar, eu não aplico, né? Então, a gente tem dois exemplos bem interessantes disso, que um é o seguinte, crime hediondo, né? Crime hediondo, para todo mundo, é um crime horrível, né? Que causa um trauma na sociedade, né? Existe dentro do rol de crimes hediondos o crime de falsificação de medicamento, qualquer produto que tenha algum intuito de cura e tudo mais. E tem um shampoo anti-caspa que tem essa finalidade. Então, pela subsunção da norma de crime hediondo, de falsificação de medicamento, e daquele rol que ele traz ali, falsificar shampoo anti-caspa é crime hediondo, né? Você fala assim, cara, falsificar shampoo anti-caspa é um crime hediondo. É um absurdo isso, ser um crime hediondo. Pois é, mas como o direito penal ele não é tridimensional, né? É crime hediondo, né? E aí, por um outro lado, isso não é mais assim, mas um tempo atrás, a lei de tráfico, a lei de drogas, né? Ela tinha alguns dispositivos que tratavam da posse e outros dispositivos que tratavam do tráfico, né? E tinha lá um dispositivo que tratava da posse de planta que tivesse princípio ativo, né? E o sujeito, aliás, minto, tráfico de planta que tivesse princípio ativo. E não tinha da posse, né? Ou seja, você ter uma planta ali não era crime, né? Mas determinadas pessoas faziam um plantio para uso próprio, mas que não tinha tipificação legal. Não tinha, né? Tinha para tráfico, não tinha. E o judiciário, para apenar aqueles caras,
acabavam aplicando essa outra norma. E todas essas aplicações foram consideradas ilegais. Por quê? Porque o direito penal ele tem que se encaixar perfeitamente. Se você planta para tráfico, é crime. Se você planta para uso próprio, não é. Então, a lei não tinha essa previsão, portanto, plantar, na época, não é mais assim hoje, né? Na época, plantar para uso próprio não era crime. Hoje tem toda uma discussão sobre a quantidade e tal, mas também essa discussão sobre a quantidade é uma construção jurisprudencial, que são medidas criminológicas que não são propriamente a aplicação do direito acadêmico como a gente estuda, né? Sim. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Quais são os principais dilemas éticos que os advogados enfrentam atualmente? Olha, o problema ético na advocacia, na grande maioria das vezes, envolve a relação com os clientes, né? Na grande maioria das vezes. Mas eu reputo como o principal, não esse, né? Eu reputo como o principal problema ético a relação entre advogados, né? De um determinado tempo para cá, dentro da advocacia, e a gente pode dizer institucionalmente, os advogados perderam aquilo que alguns chamam de corporativismo, não é o caso, mas que alguns chamam de corporativismo, que é a união da advocacia em prol da qualidade da profissão. E o que acontece com isso? Até pouco tempo atrás, os advogados tinham os debates acalorados no fórum, nos tribunais, mas eles conseguiam fazer uma separação disso, né? E lá fora estava tudo bem, ia tomar café juntos, conviviam juntos e tudo mais. De uns tempos para cá, a advocacia passou a absorver uma coisa que é muito triste, que a gente vê na política partidária, né? De ataques desleais e ataques mentirosos até, porque hoje a mídia, de alguma maneira, quando você fala uma falsidade, uma mentira, uma fake news, né? Ainda que a grande maioria das pessoas saibam que aquilo não é verdade, aquilo repercute de alguma maneira, né? E essas relações políticas dentro da relação da advocacia, isso tem sido muito ruim, né? A ponto de afetar o comportamento ético dos advogados. Então, alguns advogados, muito poucos, né? A gente tem em Atibaia 1.700 advogados inscritos, por exemplo, né? Desses 1.700, sei lá, se tiver meia dúzia aí que faz esse tipo de coisa, é muito. Só que essa meia dúzia que faz, né, se expõe para toda a sociedade. Atibaia tem mais de 160 mil habitantes, né? E a sociedade não faz uma leitura que são só aqueles que estão falando, ela lê para os 1.700, né? Então, alguns ataques éticos de um advogado contra o outro, às vezes dentro do calor de uma discussão judicial, né, para mim é o grande enfrentamento ético que a gente tem que ter agora dentro da relação dos advogados, né? Então, em que pese a grande maioria dos problemas éticos envolverem mais a relação do advogado com o cliente, a relação do advogado no trabalho, eu acho que a relação do advogado com o colega é a que a gente tem que mais investir para que tenha uma compreensão de que quem litiga são as partes, não os procuradores, né? Então, eu acho que esse é uma pedra importante para ser lapidada aí no futuro da advocacia. E nesse sentido que você explicou, o litígio, briga ali entre os próprios advogados, os confrontos, né? Você acha que isso pode afetar a carreira deles próprios, com Sim, futuros clientes, sim, dentro da própria OAB? sim. Eu falo bastante isso em aula. O advogado tem que ser combativo. Ser combativo não quer dizer ser mal educado, não quer dizer ser violento, né? Não quer dizer fazer ataques, né, ao advogado da outra parte, ou a própria parte, ou o texto que está escrito. A gente vê, às vezes, agressões nas petições, né? Isso não é combatividade, né? Isso é deslealdade, isso é falta de ética, é desrespeito à parte e ao advogado da parte contrária. Então, o combate é o bom combate, né? Sim. Você atacar as provas, né? Discutir, fragilizar as provas, mas nunca fazer ataques pessoais, né?
uma minoria mesmo que faz isso, né? Mas dói quando você vê isso, né? Dói. Sim. Então, eu acredito que a grande maioria dos advogados sentem a mesma reação que eu tenho, né? De ver com tristeza esse tipo de comportamento, né? Porque as pessoas às vezes não compreendem que combatividade também pode ser feita com elegância, Sim, né? Com é mesmo educação. entender que Sim, o melhor argumento vai vencer sim, com classe. Não... com classe, com serenidade, sem agressões, Sim, E com respeito, né? com com respeito, certeza. principalmente. Então, a minha última pergunta. Quais foram os casos mais marcantes que você lidou como procurador? E o que você aprendeu com eles? Olha, foram muitos casos, como procurador, como advogado, porque eu sou advogado também há 30 anos, né? Então, o meu escritório tem 30 anos, 25 anos no mesmo lugar, né? E assim, os casos mais marcantes que eu vi, seja na OAB, seja no escritório de advocacia, seja na procuradoria, a grande maioria deles tinha como ponto fundamental a relação humana, óbvio, né? Direito, relação humana. Mas a gente teve casos também marcantes que envolviam questões jurídicas, né? Que a gente curte, né? Fala, olha, essa questão de direito prevaleceu, isso é legal, tal. Mas para que a gente não fale todos os casos aqui, eu vou contar pelo menos dois, né? Um sujeito que perdeu o pai, vou ser bem breve, bem genérico, né? Perdeu o pai em um ataque de cachorros, né? De um criador de cachorro. E esse sujeito, muito simples, foi até o juizado especial quando eu era conciliador, isso faz 20 anos já, né? E foi pedir uma indenização, né? Sem advogado. E o atendente disse para ele, falou, escuta, na época lá, hoje seria 20 salários mínimos, 20 mil reais, né? Mas na época era ainda menos, né? O poder aquisitivo do valor dos 20 salários mínimos ainda era menor. O salário mínimo tem um poder aquisitivo melhor hoje, né? Na época, então, era pior isso, né? O atendente disse o seguinte, olha, se o senhor pedir aqui sem advogado, o senhor pode pedir 20 mil reais, não é dinheiro de hoje. Não era isso, era menos. Tá bom para o senhor? Ele falou, tá bom, né? Sujeito muito, muito simples, não sabia nem onde ele estava direito ali. Tá bom. E a atendente começou a fazer a petição, né? Eu era conciliador. Eu falei, bom, peraí. Curioso, né? Porque eu estava ali, a hora que ele estava falando do caso, né? Eu falei, peraí, mas seu pai morreu? Né? Ele falou, morreu, os cachorros comeram ele vivo, né? Eu falei, a gente receber a tua petição aqui é um benefício pro dono dos cachorros, né? Porque para ele vai sair muito barato isso, né? Isso não é justo, né? O direito não está aqui para fazer isso, né? O direito existe para outra finalidade. Aí eu falei, você vai na OAB e pede um advogado para um advogado te atender. Ele falou, não, mas eu já fui na OAB e eles me mandaram, perguntaram qual o valor que eu queria, falaram igual a moça falou aqui, 20 mil reais, e para mim tá bom e eu vim para cá, né? Eu falei, não vai não, vamos voltar. Lá fui com ela até a OAB, na OAB falei, olha, pode nomear um advogado, não tem o mínimo, por mais que ele aceite, né? O direito não serve para acobertar absurdos, né? E de alguma forma chancelar fatos criminosos como esse com o pagamento de um valor pífio, né? Óbvio que correu o processo criminal também, tal, ali era só... E um detalhe que tem nisso interessante, que é o seguinte, a lei criminal, aliás, o Código de Processo Penal, não é nem a lei criminal, não é nem a lei material, é a lei instrumental. Ela tem um dispositivo que agora não me recordo exatamente qual que é, lá pelo artigo 300 e pouco do Código de Processo Penal, que diz que sempre que o juiz sentenciar uma condenação, ele é obrigado a fixar a indenização, né? E você não vê isso nos processos, né? E se existe esse dispositivo, o promotor tem que fazer prova também para identificar qual foi o dano, né? E você vê muito pouco produção de prova sobre valor. Quando é crime patrimonial, até tem, mas um crime desse como um homicídio, você não vê uma liquidação, ainda que seja uma liquidação e que a lei permita dessa forma uma liquidação provisória, né? Mas você não vê esse trabalho do Estado,
E o juiz é o Estado, o promotor é o Estado, né? A acusação é o Estado que faz. Então, é triste você saber que o Código de Processo prevê, né? Mas na prática ninguém aplica. E quando você tem uma situação dessa, que o Estado não defende o cidadão, qual que é o grande problema? O problema é que você vai afetar as pessoas mais carentes, como esse senhor que estava ali, que o pai foi comido por cachorro, né? Porque o rico não vai se contentar com isso. O rico vai procurar os melhores advogados e tudo mais. Então, se existe esse dispositivo na lei, e essa lei é aplicada pelo Estado, e o Estado que a gente fala é a justiça pública, né? E o Ministério Público, né? Porque eles têm que defender essas vítimas carentes. E isso normalmente não acontece. Essas vítimas vão parar no juizado especial, pedir um benefício. E como a lei permite que ele faça um pedido sem advogado, já em valores até 20 salários mínimos, isso se transforma numa forma de chancelar as ilegalidades que acabam sendo cometidas. Então, isso me causa um pouco é marcante para mim isso, né? Não foi marcante só o caso, mas sempre que tem alguma coisa parecida, isso me marca bastante. E um outro caso que me marcou, aí como procurador, foi de uma reintegração de posse. Uma procuradoria tem uma função um pouco diferente da advocacia privada. A advocacia pública é muito diferente, né? Você tem basicamente um cliente só, que é o município, não é o prefeito, não é os políticos, né? O teu cliente é o município. E o município é composto pelo povo, né? Você tem que fazer a defesa dos bens do povo, né? Fazer a defesa dos serviços do povo, da lei do povo, né? Não do interesse, a vontade do governante. Então, é muito diferente da advocacia privada, né? Porque a advocacia privada, o teu cliente está errado, te paga para defender ele, você vai defender, né? Que, aliás, é muito importante que um advogado defenda, mesmo quem está errado, né? Porque é só com uma defesa de quem está errado que aquele sujeito errado pode pagar pelo que ele fez, né? Só fazendo um parênteses, se eu estiver falando muito, vocês me cortem, por Não, favor. fique à vontade. Vai no seu tempo. Nós temos hoje uma presidente da OAB, mulher, né? A primeira presidente mulher da OAB do estado de São Paulo em 90 anos. Em 90 anos. Em Atibaia, nós elegemos agora a primeira presidente mulher também, né? Doutora Priscila Muckenberg. Mas essa presidente da OAB São Paulo, a primeira presidente em 90 anos da OAB, doutora Patrícia Vanzolin, uma vez me falou o seguinte, um caso que saiu nas mídias, tal, não vou citar o caso específico, mas ela é criminalista e foi contratada para defender um sujeito que abusou de mulheres, né? E ela tem um posicionamento feminista muito bem formado, né? Algumas pessoas que seguem ela criticaram essa posição dela, né? E ela afirmou com muita categoria, que aliás ela é o modelo da advocacia, uma pessoa serena, inteligente, estudiosa, dedicada, né? Nessa indagação dessas pessoas, ela disse o seguinte: olha, eu preciso defender ele, porque eu vou defender ele só pelo direito, né? Para que ele, o objeto da defesa não era dizer que ele era inocente, né? E sim para que fosse aplicada a lei corretamente. Ela disse o seguinte: se eu fizer uma defesa boa, a lei vai ser aplicada, né? A lei vai ser aplicada e nada vai ser anulado, né? E ele vai cumprir a pena, que é o Estado de Direito que a gente vive, né? Agora, se ninguém defender ele, o crime pode prescrever, porque fica enrolando, segurando e prescreve, e aí ele não responde, né? Então, a necessidade da defesa é por conta da possibilidade da aplicação da norma, né? Se você não tiver defesa, não tem aplicação da norma, né? Então, esse caso que ela enfrentou, tal, muita gente criticou, mas ela, como sempre, brilhantemente justificou, e essas pessoas não falaram mais nada sobre isso, né? Então, eu acho isso muito bacana. Então, o advogado, quando ele defende, ele não está defendendo para absolver, ele está defendendo para aplicar o direito da forma correta, né? Então, isso é muito interessante. E a advocacia pública tem isso de diferente, porque se o cliente faz coisa errada, caso o município errou, ainda que seja por conta da gestão ruim de um governante, é função do procurador dizer que está errado, né?
Se é um ato administrativo nulo, é função do procurador dar um parecer dizendo que é nulo o ato, né? Diferente da advocacia privada. Então, as prerrogativas do advogado público e do advogado privado são muito diferentes, né? Mas eu falo isso porque dentro de um processo que eu tive, né, que era uma reintegração de posse, a gente tinha um sujeito vivendo uma forma subhumana num imóvel. E esse imóvel era um imóvel público, né? Mas para que o imóvel fosse utilizado como um bem público, precisaria tirar aquela pessoa dali, né? E não é simplesmente passar o trator e empurrar ele para lá, porque ele morava dentro de uma geladeira. Ele dormia dentro de uma geladeira, né? Era um drogadito, né? Eu não me recordo se ele era drogadito ou alcoólatra, não tenho certeza hoje, porque isso faz muito tempo. Mas o que a gente fez? A gente tinha que entrar com a reintegração de posse, né? Entramos e pedimos que fosse autorizada a condução dele para um tratamento, né? Então, não foi simplesmente tira ele dali e põe ele para a rua. Jogar. Assistência social foi lá, arrumaram um lugar para ele, procuraram uma família, levaram ele para a saúde, para a Secretaria de Saúde, fez os tratamentos, fez todos os exames para saber em que condições que ele estava. Aí verificaram a possibilidade de fazer uma internação para ele se tratar. Então, foi marcante por conta da condição subhumana, né? Mas também foi marcante porque a gente percebe que, às vezes, é possível você fazer justiça com o direito, né? E melhorar a condição, inclusive daquela parte que vai sofrer as forças do direito, né? Então, esse caso marcou bastante para mim por conta disso tudo, né? Então, às vezes você vê no direito, eu tenho histórias de amigos, né? Amigo juiz que deu uma decisão para o pai ver o pai pegou o filho e foi embora para a Espanha. Ele entrou em crise. Meu amigo juiz entrou em crise porque ele deu aquela decisão, né? E viu que o trabalho dele foi utilizado para desviar, para perturbar as pessoas, enfim, né? E ao contrário, né? Nesse caso que eu citei, meu trabalho foi bacana porque a gente conseguiu, creio eu, que melhorar um pouco a vida daquela Socializar a pessoa. pessoa, né? Sim. Socializar. Uhum. É muito interessante como isso, né? Porque você falou, o direito ele pode ser aplicado da forma que ele deve ser aplicado, como está na lei, mas buscando sempre o melhor para as partes, sempre Uhum. trazer a condição humana das Sim. pessoas. E no caso anterior que você citou, da doutora de São Paulo que defendeu Doutora Patrícia Vanzolin. isso, doutora Patrícia Vanzolin, tem um princípio no direito, se eu não estou enganada, que fala, né, que ninguém pode ser condenado sem ter uma defesa, tem sido Uhum. representado. Sim. Então, é muito bom como o direito, por mais que algumas pessoas discordem, ele é justo em Sim, essência. sim. Às vezes ele tem um conflito ali na aplicação, em Uhum. casos e casos, mas o direito ele nasceu para ser justo. O bom aplicador do direito consegue buscar isso. Não é Sim. sempre que a gente consegue, mas pegar um exemplo que às vezes você não consegue é uma ação de despejo, por exemplo, né? Você é juiz, né, e cai na tua vara um processo de despejo em que a parte não paga aluguel há 12 meses, né? A pessoa contesta, fala assim, olha, eu não paguei, mas eu vou pagar, enfim. O resultado daquela sentença vai ser o quê? Despejo, né? Só que o sujeito que não pagou está sem trabalho, porque a mulher está com câncer e ele tem que cuidar da mulher, né? Aí ele tem um filho deficiente, né? E tem um outro filho tem idade, né? Não tem família viva perto, né? E o juiz tem que decretar o despejo, né? Você fala assim, cara, o advogado que defendeu não tem o que fazer, o advogado que entrou com a ação não tem o que fazer, e o juiz não tem o que fazer, né? Pelo menos sob a visão legal. A lei não sai uma solução, né? Não dá uma solução. Mas, hoje, os juízes humanos, né, que não são simples aplicadores da lei, quando fazem isso, eles pedem um ofício para assistência social, né? Fala assim, olha, o despejo eu não tenho saída, eu tenho que decretar, né? Mas, antes de decretar o despejo, pede um ofício para assistência social para ir lá estudar aquela família, ver o que pode ajudar e tal, e aí dá um prazo e decreta o despejo depois daquele prazo, e normalmente integra as forças públicas para poder, de alguma forma, fazer justiça. Mas não é a lei que está dizendo isso. Isso é o espírito humano do aplicador. Se é um aplicador que não olhou para isso, ele vai pegar um modelo de sentença
despejo, E e foi. daí para frente a família que procure assistência Outro social, luxo. né? Que nem sempre é fácil, né? É verdade. Você tem duas crianças ali que dependem de você, você não tem nem como sair para ficar numa fila, um posto de saúde, alguma coisa assim. O tempo que você tem é para levar sua esposa numa aplicação de oncologia. Enfim, o mundo é tão complexo, né, que Sim. o direito realmente não consegue alcançar. E com esse direito moderno, tridimensional, né, os aplicadores do direito, devagarzinho, estão conseguindo fazer uma aplicação cada vez mais humana. Perfeito. Muito bom todas essas histórias. Eu vou iniciar as minhas questões. Você hoje presidente lá OAB. da nossa OAB. Quais são as iniciativas que a OAB local tem promovido para apoiar os jovens advogados e incentivar o aprimoramento da prática jurídica na região? Boa pergunta, porque foi na minha gestão que a gente criou uma comissão, que é a Comissão do Acadêmico de Direito. Ainda é uma comissão jovem, né, moderna, muito recente, então a gente ainda não tem uma adesão massiva dos alunos da faculdade. E essa comissão foi criada justamente com uma parceria com a Unifaat, né, em que inicialmente nós percebemos que os estudantes de direito tinham um envolvimento muito grande com os eventos que a gente fazia, procuravam saber, enfim, participavam. A OAB Brasília criou essa comissão e a gente, na sequência, criou aqui em Atibaia, né? Então, a comissão dos acadêmicos de direito ela é liderada por um advogado, hoje é o Dr. Dalvan, que é o coordenador, e vários acadêmicos que são como se fossem auxiliares desse advogado, e que participam dos eventos, começam a compreender como funciona a OAB. É aí que a gente dá aquela ideia, planta aquela sementinha de que o advogado ele sempre é colega do outro advogado, ainda que estejam em partes Sim. contrárias, ainda que um perca, o outro ganhe. E é ali que a gente mostra também que o combate é algo que tem que ser com elegância, com educação, né? A agressividade não tem espaço nem quando uma autoridade está sendo desleal com você, né? Quando a autoridade está praticando um ato que de alguma forma viola as suas prerrogativas, você não tem o direito de gritar, de xingar, de bater, né? Tem o direito de pegar, ligar, com educação também, falar com o coordenador de prerrogativas, explicar o caso, né? Compreender se é ou não é prerrogativa, porque às vezes o advogado fala assim, o juiz indeferiu minha petição, falou que está um lixo. Indeferiu, você recorre, você não chama prerrogativa, né? Prerrogativas é quando o juiz não permite você fazer audiência, né? Não permite você ter contato com o seu cliente, né? Não permite você acessar uma repartição pública, né? Mas se ele indeferiu, se ele julgou improcedente o seu pedido, você não tem que chamar prerrogativa, né? Então, a OAB planta tudo isso já no acadêmico de direito para que ele compreenda exatamente o que é prerrogativa, porque é uma ferramenta muito importante da advocacia e não pode de maneira nenhuma ser banalizada, né? Então, essa é a nossa luta. Óbvio, né, que quando nós falamos isso, alguns advogados vão falar assim, ele é contra prerrogativas. Não, 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 nunca. Não é Prerrogativas isso. é o que há de mais importante na advocacia. Nesses 6 anos de gestão, a gente trabalhou muito com prerrogativas. E prerrogativa não é algo que você fica anunciando, contando para todo mundo, né? É uma coisa que você resolve institucionalmente, né? Não é coisa para fazer propaganda, né? E como isso é feito dessa forma, as pessoas acham que a gente não atua nas prerrogativas, mas não. É uma das comissões que mais trabalha hoje é a de prerrogativas. Óbvio que a gente não vai fazer recurso para o advogado que perdeu a ação, né? Em que pese alguns quererem isso, né? Mas a comissão do acadêmico de direito, de alguma maneira, ela é uma semente muito importante para que a jovem advocacia, quando esses acadêmicos estiverem na jovem advocacia, iniciem um trabalho entendendo ou compreendendo melhor o que é a advocacia. Mas, além disso, nós estimulamos os jovens advogados todos com cursos que a gente faz lá. Hoje, a OAB São Paulo, quando ela entrega a carteira para o advogado, ela entrega junto um cartão de visita eletrônico, que nesse cartão de visita eletrônico tem um QR Code
que o advogado acessa cursos gratuitos para ele iniciar a carreira dele, entender como funcionam as custas, uma petição inicial, uma execução. Tem vários cursos lá de aprimoramento para a iniciação na carreira da advocacia. Então, seja a OAB Atibaia, seja a OAB São Paulo, a OAB Brasília também oferece vários cursos, a CAASP, a ESA, elas têm uma estrutura gigantesca para apoiar o jovem advogado e permitir que o jovem advogado realmente consiga seguir na carreira da melhor forma possível. E eu digo mais, nenhum outro conselho, né, não que a OAB seja um conselho, mas ela é semelhante, nenhum outro conselho no Brasil e no mundo, né, não faz, ou nenhum faz o que a OAB faz para os ingressantes, nenhum outro, né? Pode procurar conselho de medicina, com todo respeito, porque eles são excelentes, né? Mas o que a OAB faz é uma coisa gigantesca, né? A gente constrói farmácias, né, com preços de custo para o jovem advogado. A gente dá curso de graça para o jovem advogado. O jovem advogado paga anuidade e ele consegue usar aquela anuidade, o valor que ele pagou, para pagar cursos. Ou seja, ó, paguei a anuidade. Então, paguei isso para a OAB. Fala, OAB, eu paguei o valor da anuidade. Mas tem um curso aí que vocês têm que custa esse mesmo valor. A OAB retorna esse dinheiro para ele fazer o curso, né? Que interessante. Isso não tem nenhum outro conselho. Aliás, não tem nenhum outro conselho que tenha uma sala em todo o Brasil, né, para atender o associado, né? A OAB ela tem sala em quase todas as cidades. Em São Paulo são mais de 260 casas, né? Ou seja, acho que 500, não sei exatamente o número de municípios que São Paulo tem, mas o número de OAB talvez 1/3 do número de cidades que o Estado tenha. Ou seja, em 1/3 das cidades do Estado de São Paulo tem uma casa da advocacia, com computador, com internet, com café, bolacha, banheiro, sala para você atender o seu cliente, funcionários para te orientar, te auxiliar. Não imagino nenhuma no mundo que tenha a estrutura que a OAB tem. Então, o jovem advogado está muito, mas muito respaldado com a OAB, sim. Muito Né? bem auxiliado, Muito, né? muito. Em Sim. todos os Muito sentidos. legal. Em A todos OAB os sentidos. faz uma diferença enorme. E aqui fica o nosso elogio, Sim. meu e das meninas, quanto à Comissão dos Acadêmicos de Direito aqui. Já participamos de palestras, de eventos que teve, e de fato é um respaldo enorme, é uma forma de termos contato com os advogados da cidade, porque eles também estão presentes, então é muito bom. Sim, sim. Só para fazer um complemento, porque o acadêmico de direito, em que parece ser uma comissão da OAB, né, a OAB também proporciona a orientação para esses acadêmicos do que é o mundo do direito. Então, e fazemos isso de sábado, vocês devem ter participado já em algum. Sim. A gente chama os juízes lá, alguns juízes para falar o que é a minha vida de juiz. Não para falar sobre direito, mas como funciona o concurso, a dificuldade, o quanto ganha, quanto não ganha, enfim. Delegados, promotores, procuradores, advogados públicos, advogados militares. A gente quase o ano todo, né, tem cursos de sábado. A gente oferece um café da manhã para os acadêmicos, para os advogados também que vão, né? E faz esse tipo de bate-bola para que o acadêmico consiga saber, falar, eu quero advogar, eu quero advogar na área pública, eu quero advogar na área militar, eu quero advogar na área do consumidor, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, eu quero ser promotor, procurador. A comissão do acadêmico proporciona também isso, né? Uma identificação do que é esse universo do direito. Isso acontece muito porque, o que acontece? Nós entramos no curso, muitas vezes com uma intenção, né? Eu quero advogar em tal área. E no decorrer do curso, você vai passando por essas fases, indo em determinadas palestras, conhecendo os professores, né? E você vai falando, já não é mais aquilo que eu estava pensando que era, então já é outro O direcionamento. direito abre um leque absurdo Exatamente. para o acadêmico. A gente acha que direito é a faculdade de advocacia, né? Tem uma cara, assim, de faculdade de advocacia, porque a gente vê muito pouco das outras áreas, né? Mas a advocacia consultiva, por exemplo, é a advocacia mais rica que tem, né? E as faculdades, elas focam mais na advocacia contenciosa, que tende a acabar no futuro, né? Mas a consultiva não, né? Mais ou menos como médico, né? O que será que tem? Mais médico que faz consulta ou mais médico que faz cirurgia, né? É óbvio que é mais médico que faz consulta, né? E a advocacia tende a ser isso. A consulta do direito hoje, ela te livra de uma série de problemas. Tanto é
que o Estado, o município, o Distrito Federal, a União, né, tem um grupo de advogados, que é a advocacia pública, e que o grande poder dela está na advocacia consultiva, não na contenciosa. Né? Então, a tendência é a advocacia consultiva. Nesse sentido, é sempre importante consultar um advogado. Verdade. Bom, então, a minha segunda pergunta é, na sua opinião, o que um advogado iniciante deve fazer para ele se destacar na profissão dele? Essa é fácil e a resposta é muito objetiva, tem que estudar, né? Porque a sorte não vem por você estar bem, bonito, escritório bacana. A sorte vai ajudar quem está preparado. Sim. Né? Não adianta ela chegar, né? Não adianta. Se ela chegar e Se você ela não chegar estiver e você não estiver preparado, preparado, não Ela vai adianta embora. nada. vai adiantar nada. Passa pro próximo. E o interessante é que a advocacia, ela não tem um momento, né? É a vida toda do advogado ele tem que se preparar, né? Porque a vida toda ele está sendo testado, né? Ainda mais hoje, antigamente era menos, mas mesmo assim as pessoas matutas, né, percebiam que o advogado não estava seguro se ele não tivesse o domínio do que ele estava fazendo. Hoje em dia é pior ainda, porque o sujeito vai no teu escritório, ele já vai com a cola do Google, né? Na procuradoria, né, os secretários, enfim, as autoridades que procuram os procuradores para uma consulta, eles já deram uma olhada antes, né? Talvez até tenham falado com outros advogados, né? Então, hoje em dia, você não tem que estar preparado para o problema. Você tem que estar preparado para o problema e estar preparado para as distorções do problema. Porque o sujeito fala assim, olha, eu quero saber sobre tratamento médico, né? Que eu estou com um problema na família. E ele vai fazer uma pesquisa no Google. E aí aparece lá um julgado de 1980. Né? Ele não vai fazer essa leitura, ele vai achar que é aquilo. Né? Você fala, não, 1980 era uma outra Constituição, agora é 88, a Constituição de 88. E a Constituição de 88, na década de 90, tinha uma postura do judiciário, com base nas normas constitucionais, em 2000 outra, e em 2022 outra. Né? Então, recentemente o STF se posicionou com relação ao fornecimento de medicamentos, né, que até pouco tempo atrás ele estava com ação, a prefeitura era obrigada a dar. Né? Agora isso mudou um pouco. Né? Porque o STF falou, não funciona assim, a gente tem que dividir, a União dá o medicamento que é obrigação dela, o Estado dá o que é obrigação dele, e a prefeitura, que é a mais fraca, dá o que é obrigação dela. E essa divisão tem uma lei que estabelece quem dá o que. Né? Só que, por conta de ter um entendimento de que havia uma solidariedade, né? Tipo, os três eram obrigados a fornecer saúde, o sujeito entrava com ação e o juiz, especialmente de primeira instância, fala, dá aí. Né? E você pega, às vezes, uma dose de um medicamento oncológico ou de alguma doença rara, R$180 mil uma dose. Aí a prefeitura vai lá, uma prefeitura de uma cidade pequena, com 12 mil habitantes, é obrigada a pagar R$180 mil por um medicamento e ela elimina todo o orçamento que ela tinha para tratar aqueles 12 mil habitantes das doenças comuns, que acabam morrendo de doença comum, porque tratou uma doença rara. Então, essa bagunça, Essa né? desordem. Ela tem sido corrigida aí por conta disso tudo. Né? Perfeito. É importante, né, a Uhum. pessoa ter essa visão do advogado, no sentido de o advogado também preparar a pessoa que chega ali, porque às vezes a pessoa chega com o caso dela ali, o advogado fala, tá bom, não fala nada, entra lá com a ação. Só que tem as coisas que vão acontecer. Sim. Vai acontecer várias coisas, inclusive ruins para você que está tentando. E o advogado tem que estar benefício. preparado para isso. E muitas vezes você não vê isso. Você vai tentar algo, né? Vai tentar uma ação. O advogado vai lá, faz a ação, e daí você vai ter uma cascata de prejuízos que você nem imaginava. Então, esse preparo, esse entendimento também, vindo o advogado antes, para o cliente, o advogado quer pegar o caso, mas prepare E é muito comum isso que você está falando, Marcos, porque às vezes você procura um advogado para resolver um problema de família. E você fala assim, advogado de família tem que entender direito de família. Mas se ele te der uma orientação errada, você vai ter um reflexo tributário que aquilo que você ganhou você perde por conta de uma falha tributária do negócio. Em alguns casos, você procura um advogado contratualista. Né? Aí você faz um contrato perfeito, mas os reflexos daquele contrato na relação de família
né, ou na relação tributária, são devastadores. Então, hoje o advogado tem que se preparar, ele tem que se preparar muito. Alinhar com o cliente, né? se realmente vai valer a pena, né? Vai valer a Ele, pena. só ele estando preparado, ele vai conseguir dizer isso. Porque se ele não está preparado, nem ele sabe que aquele contrato pode gerar um reflexo tributário, Muito né? grande naquela família. Porque ele não tinha preparo, né? Exatamente. Então o advogado tem que se preparar, ele tem que estudar o tempo todo, a norma está mudando o tempo todo, Sim. seja por mudança de lei, seja por mudança de interpretação dos tribunais, né? Como eu acabei de falar, o STF decidiu essa questão dos medicamentos na advocacia pública com a mesma lei, não mudou a lei. A norma mudou, mas a lei não mudou, né? Porque a norma é o espírito da lei, né? Sim. E então o preparo do advogado é essencial. Então, se tem alguma recomendação para o jovem advogado, para o advogado velho, para o advogado que está retornando, que está perseguindo, preparo, é estudar. Vim aqui na Unifat fazer uma pós-graduação, talvez até fazer uma outra faculdade numa área que você vai seguir, tipo, ou uma pós-graduação, o sujeito que vai advogar na área médica, por exemplo, fazer uma pós-graduação em direito médico. Você seguir uma profundidade cada vez maior no teu trabalho. Muito bacana, eu gosto Muito dessa bom. área de direito médico. Muito Eu boa. sou nutricionista, então Muito boa. dá uma linkada. Uhum. Bom, na sua visão, quais são as mudanças legislativas ou sociais devem... Peraí, deixa eu reformular, é isso mesmo. Quais mudanças legislativas ou sociais devem impactar a advocacia nos próximos anos, especialmente em relação às tecnologias e ao acesso jurídico? Tenho até medo de responder isso, porque eu tenho uma posição. Não, a pergunta é excelente, porque talvez pouca gente queira falar sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que acha que o direito está ficando. Não o direito, a doutrina do direito, o estudo do direito, mas o direito lá fora está virando uma coisa ruim, né? Por que está virando uma coisa? Eu acabei de dar um exemplo aqui do crime hediondo, de shampoo. Você perde a credibilidade quando o povo vê uma coisa dessa, né? Fala assim, direito, transformar em crime hediondo shampoo anticaspa, pô, que ridículo, é ridículo isso, né? Aí você tem uma série de normas que simplesmente são ignoradas, né? Eu cito uma, em que em todos os eventos que a gente faz na OAB, a gente tem a mesa, tem o auditório, né? E tem as bandeiras que ficam do lado. E quando a gente tem um evento que precisa tocar o hino nacional, né? Ordinariamente, as pessoas esperam que você se vire para a bandeira, né? E isso você vê em eventos por todo o país, né? Só que tem uma lei que fala que não, que você tem que ficar virado para o povo, porque entre os símbolos de uma nação, o povo é o mais importante, não é a bandeira. A bandeira é importante, mas o povo é mais. Você não dá de ombros para o povo para olhar para a bandeira, ou não dá de costas para o povo para olhar para a bandeira, né? Tem uma lei para isso. E essa lei estabelece, inclusive, sanções de nível criminal, penal, né? Para alguns desrespeitos à bandeira, né? Ao hino nacional, né? A lei fala que você não pode cantar o hino nacional durante a execução. Se a execução for cantada, a execução é cantada e você respeita o músico. Mas se a execução for instrumental, você não pode cantar, né? Inclusive, muita gente fala, não pode bater palma. Não é que não pode bater palma. Você pode bater palma não para o hino, você pode bater palma para o evento, para o hino nacional, posição de respeito e educação, enfim. Tem uma norma que estabelece tudo isso. E todo mundo fala sobre hino, bandeira, e ninguém vai ler a norma, né? E aí o que acontece? Ela acaba... Ninguém nem imagina. aí o cara pega uma bandeira e faz uma cueca com a bandeira, né? Faz um capacete, enfim, tem uma lei que proíbe, né? Aí você tem uma série de outras leis, né? Então, por exemplo, uma lei que estabelece que é crime, né? Não entregar o certificado de garantia no direito do consumidor. É crime, né? Se você vender um produto e falar assim, eu vou te dar 1 ano de garantia, né? E você não fez um certificado, preencheu e tudo mais, e não entregou esse certificado, isso é crime. Está previsto na lei, artigo 74 ou 76 do Código do Consumidor. Só que todo mundo aqui nessa sala já foi vítima desse crime.
Só que ninguém fez boletim de ocorrência. Se você for fazer um boletim de ocorrência desse crime na delegacia, o delegado vai rir da tua cara, porque ele nem sabe que existe, né? Então, o direito vem sendo cada dia banalizado. E a academia estuda isso, né? Isso é chamado de lei simbólica, né? Ou efeito simbólico da lei, né? E você pega uma lei, por exemplo, como o feminicídio, que o político coloca como se essa lei tivesse resolvido o problema, né? Porque quem não lê, não entende, é de outro ramo, dá a impressão de que matar a mulher antes não era crime, né? E sempre foi, e hediondo, né? Você fala assim, mas o crime de feminicídio foi importante? Foi, importantíssimo, né? Mas dele para frente, parou? Você não vê mais crime de feminicídio? Não, ele continua. Talvez até mais, porque o que a lei fez foi encorajar as pessoas a denunciarem, né? Então, esse efeito da lei não é o efeito criminal de sancionamento, é o efeito simbólico que a lei tem, né? A lei tem um simbolismo social, né? Então, às vezes você faz uma lei que ela não vai mudar nada, né? Ou seja, não é o direito agindo, né? Mas a psicologia, a comunicação e tudo mais, né? Essa lei simbólica, de alguma maneira, ela tem um impacto muito maior do que o próprio direito, né? E por conta disso, né, que eu falo que as pessoas precisam falar sobre isso, o direito vem sendo desnecessário em uma série de áreas. Uma das áreas é o direito criminal pequeno, né? Esse direito criminal de, olhou feio para mim, crime de injúria, crime de calúnia, enfim, esses crimes, né, injúria, por exemplo, né, difamação, né? Isso não tem que ser crime, não é o direito criminal que vai ter um promotor, um juiz, um escrivão, um delegado, um monte de funcionário do alto padrão do Sim, poder público trabalhando para exatamente, é um absurdo. discutir um xingamento no Facebook, no Instagram. Não faz sentido. E se isso não faz sentido, a gente vai fazer o quê? A gente simplesmente dá as costas para isso? Não, não. Aí vem o sistema utilizado hoje, né, nos países mais desenvolvidos, que a gente conhece como contraordenações. O sistema de contraordenação, ele enxuga o direito. Ele vai dizer o seguinte, olha, passar no farol vermelho, vamos resolver administrativamente, né? É crime também, tá? Né? Já viu alguém ser condenado porque passou no farol vermelho? Não. Mas multa você já viu. Pois é, porque a contraordenação funciona muito mais. O sujeito não passa no farol vermelho porque ele não quer tomar multa. Ele nem sabe que aquilo é crime. Então o crime não funciona para ele, né? De direção perigosa. Ele vai... Talvez se fosse apenas um crime, ele nem saberia. Hoje não saberia, né? Até porque hoje o cara não sabe que se tem uma placa pare, ele cruza direto, e todo mundo faz isso, né? É direção perigosa, é um crime, né? Mas se ele tomar uma multa na placa pare, ele fala, putz, bobiei, tinha um guardinha lá. Ele não está preocupado ele presta com o crime. atenção na multa. Por conta da multa, Sim. né? Porque o crime nunca vai acontecer, porque a gente não tem estrutura policial para fazer esse tipo de fiscalização, né? Então, quanto mais você incha o direito, mais ele se banaliza, né? Então, o que você tem que fazer? O que os países mais desenvolvidos fizeram? Enxuga, né? Cria um sistema de sancionamento administrativo, né? E criando isso, você vai ter formas, óbvio, vai ter uma redução da ampla defesa, do contraditório, vai ter sim, mas as penas são administrativas, é patrimonial, né? E você começa a colocar na frente de um juiz, de um promotor, de um delegado, só coisas realmente importantes, né? Que fazem sentido para aquela estrutura. Então hoje um escrivão fica o dia inteiro lavrando boletim de ocorrência de briga, de bobagem, e não está havendo estupro, não está havendo tráfico de criança, de mulheres, de drogas, problema do armamento. Então, a gente tem uma baita de uma estrutura policial, criminal, o Ministério Público, o Judiciário, muito bem equipado, a polícia, mas a gente tem que ficar lidando com bobagens, né? Existe um absurdo que é usado, às vezes até alguns advogados, boletim de ocorrência de preservação de direitos, isso não existe, né? E hoje em dia as delegacias estão mais preparadas nisso, manda fazer lá o eletrônico e tal, mas não vale nada.
tempo atrás, os advogados falaram, não, antes vai lá e faz um boletim de ocorrência de preservação de direito. Isso só tomava tempo dos delegados, dos escrivães, enfim. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa cultura, né, do direito ser a solução de tudo, dessas pequenas coisas, né, o shampoo falsificado, o furto de um copo de plástico. Se eu pegar um copo de plástico desse, subtrair ele, pegar para mim, que não é meu, tá lá no artigo 155, é subtrair coisa alheia móvel, é crime, né? Ah, você vai ver um boletim de ocorrência de um furto? Não, né? Pô, então elimina, né? Vamos tirar essas coisas Isso não de seja cima. nem aceito, né? Que nem Pois chega. é. Hoje tem as teorias, né? Direito penal mínimo, tem as teorias da insignificância. Existem as teorias, mas a lei não é essa, né? É uma teoria que, de alguma forma, tenta fazer com que não fique tão ridículo você aplicar o artigo 155 como uma subtração de coisa alheia móvel, né? Mas não, mas o direito não é para isso. A gente está tentando fazer isso, mas não seria muito melhor se a gente criasse um sistema de contraordenações que funciona muito bem, vigilância sanitária funciona muito bem, né? A polícia ambiental, em alguns casos, funciona muito bem, né? Você tem uma série, o sistema de trânsito, né, funciona muito bem. Super bem. A Super bem, contra-ordenação inclusive, né? e podia funcionar melhor. O sistema de trânsito não é bem uma contra-ordenação, mas é algo próximo, né? Então, a gente tendo um sistema de contra-ordenação, seria muito mais barato a gente resolver o problema do povo, né? Não utilizaria o judiciário para esse caminhão de coisas. Em Atibaia, deve ter em andamento, tirando a execução fiscal, coisa em torno de 12 mil processos em andamento. É absurdo, é muita coisa, né? De execução fiscal tem 30 mil, né? Que tinha que sair do judiciário também, né? Mas, enfim, você eliminando isso, sobra questões relevantes. O papel do juiz fica mais importante, o papel do promotor mais importante, do advogado mais importante, né? Mas como que eu vou lidar com uma situação dessa, sendo que só em São Paulo tem mais de 500 mil advogados inscritos, né? Só que o advogado pode trabalhar na advocacia administrativa, né? Então eu precisava, era preciso se remodelar isso, né? Direcionar a advocacia para a advocacia administrativa consultiva, né? E ficar para o sistema contencioso judicial só o que realmente fosse relevante. Se isso acontecer, vai diminuir muito a cifra negra, que a gente chama, que é os crimes que não são descobertos, não são estudados, não são pesquisados. Vai diminuir muitas falhas judiciais, porque o juiz vai conseguir ele mesmo atuar. Porque hoje, você pega uma vara que tem 3 mil processos em andamento, não é o juiz que vai tocar os 3 mil processos, né? Então, muita coisa vai acontecer na mão de uma pessoa que não prestou um concurso para juiz. O juiz é um supervisor só. E óbvio que vai passar muita coisa, né? Então, vai melhorar a qualidade, né? Óbvio que a gente vai ter resistência, o próprio Poder Judiciário vai resistir, porque aparentemente perderia o prestígio, dividiria com os sistemas administrativos municipais e tal. Mas esse caminho é inevitável, ele vai acontecer, né? Pensando em qualidade. Ele vai acontecer. Que tem que acontecer logo, né? E ele vai acontecer, porque não tem como você seguir isso, né? Agora, recentemente, o STF, aliás, o CNJ, mas principalmente o STF, tomaram uma decisão de que as execuções fiscais, né, vão ser extintas em valor até X, que não tenha movimento, enfim. Porque eles perceberam que tá na cara que não é o judiciário que põe a mão naquilo, né? Aquilo está só entulhando o judiciário, né? Tira o judiciário, né? Cria um sistema dentro do poder público para o poder público poder cobrar, né? Fala assim, mas eu vou dar para você o poder de cobrar? Sim, mas você não é você é o poder público, é o município. Você tem dar força para a procuradoria, para que a procuradoria tenha autonomia, porque o procurador passou no concurso, ele está lá, ele vai ficar até a aposentadoria dele, né? Diferente dos prefeitos, governadores e presidentes que vão entrar e sair, entrar e sair. Dá uma estrutura para a procuradoria com autonomia e a procuradoria vai fazer esse trabalho de filtragem como faz um juiz, como faz um promotor, porque o juiz e o promotor são funcionários do Estado, né? E eles não atuam nas execuções fiscais. O juiz, por exemplo, atua, né? Você vai falar assim, mas um juiz estadual atuando para o patrão dele, o Estado. Não tem problema nenhum. Haverá um conflito de egos. Nunca vai ter. Aí que tá. Mais necessário. O conflito de egos, você fala dos poderes, né? Sim. Sim, aí sim. Mas
se você pegar, dar autonomia para os procuradores, isso vai funcionar muito bem. Como funciona o juiz? O juiz tem autonomia, ele vai condenar o Estado, que é, a princípio, o orçamento que paga ele vem do Estado, né, dos juízes estaduais. Né? Ele vai fazer uma sentença condenando o Estado sem problema nenhum. O Ministério Público vai promover uma ação contra o Estado sem problema nenhum. E por que o procurador não pode? Né? Basta dar autonomia para ele, né? Blindar ele contra as forças políticas, que ele consegue fazer uma execução fiscal dentro da Procuradoria, como se faz dentro do Judiciário, que ele consegue tocar um sistema de contraordenações dentro do município, não teria problema nenhum. Há um medo disso, porque tem municípios pequenos, mas é uma questão de fiscalizar. É mais fácil fiscalizar uma instituição, né, do que você fiscalizar as pessoas. Né? Então, o sistema de contraordenações vai vir para o Brasil, já está vindo, né? Mas é muito lento. O direito, como eu falei no começo aqui, o direito é muito lento. Né? Mas vai chegar um dia. Só dentro desse assunto mesmo, você acredita que essa banalização do direito é em questão das bolhas das redes sociais? Ela precede as redes sociais. Né? A banalização do direito ela é anterior a esse boom aí das bolhas sociais, das redes sociais. As redes sociais elas potencializaram isso. Né? Porque hoje você falar alguma coisa na rede social dá a impressão que você é uma autoridade para falar, e não é todo mundo que tem autoridade para falar tudo, né? Então, você tem que ver quem que está por trás daquela informação, saber se tem credibilidade ou não, ver o histórico dessa pessoa, né? Então, isso é muito importante. E às vezes na rede social tem uma pessoa que, ele tem um blog, tá, e ele fala de cachorro, ele fala de astronauta, ele fala de minério, ele fala de tudo, né? E não entende na realidade de quase nada. Só que quem segue acha que Acredita. tudo que ele fala tem fundamento. E aí acontece isso. E o direito sofre com isso também. Né? Sofre com isso também. Então, agora que a gente já se valeu da sua experiência como procurador, experiência como presidente da OAB, eu vou puxar um pouco da sua experiência como presidente do PROCON de Atibaia. Sim. O PROCON, ele é um órgão muito presente na sociedade, porém não tão divulgado para todos, talvez, o acesso dele. E por isso as pessoas têm receio, seja pelo sensacionalismo, que já teve muito divulgado na televisão por parte dos fornecedores esse receio, quanto dos próprios consumidores. Eles não sabem muito bem como funcionam, para que serve. Então eu vou te pedir para você explicar um pouco da atuação do PROCON, como ele funciona, como as pessoas podem procurar. E eu também te pergunto, qual é a vantagem que as pessoas têm de procurar o PROCON primeiro e não direto no Poder Judiciário entrando com uma ação? Bom, eu vou pontuar aqui, é uma vantagem tremenda você usar o PROCON para depois explicar sobre o PROCON. É uma vantagem tremenda porque o PROCON ele tem soluções imediatas, né? E ele tem um sistema de contraordenações, o PROCON, né? E ele tem ferramentas extremamente pesadas para trabalhar com isso, né? Então, se você for discutir, por exemplo, um carro que foi vendido para você, vou dar até um exemplo que aconteceu comigo. Um carro que foi vendido para mim, para minha esposa, aliás, e o carro tinha 6 marchas, né? Legal, né? 6 marchas, tem 6 marchas. Tá, se ele tem 6 marchas e a grande maioria tem 5, tem alguma diferença? Não, é o carro, tá bom. Bom, andou com o carro, 18 mil quilômetros, a embreagem não funcionava mais, né? Bom, faltou informação, né? Mas eu não sou técnico, minha esposa muito menos, né? O que a gente tinha? A gente tinha um precedente, que tinha comprado um carro de uma outra marca, né? Mas no mesmo padrão, né? E o carro andou com 70 mil quilômetros com a mesma embreagem, né? E esse andou com 18, tirou 0, andou com 18. Bom, o PROCON, quando ele te abraça, ele notifica o fornecedor para o fornecedor se explicar. A falta de informação do fornecedor já permite que o PROCON aplique uma multa, né? E as multas são altas, né? Porque, óbvio, se ele vendeu um carro daquele para mim, ele vendeu mais uma centena daquele carro para outras pessoas que provavelmente estão com o mesmo problema, né? E aí, essa informação não foi dada para mim, como não deve ter sido dada para nenhum outro consumidor. Então, aplica-se uma multa proporcional, não àquele carro e àquele caso individual, mas sendo aquilo uma tutela coletiva para todos os consumidores, né, uma tutela difusa, coletiva ou individual homogênea, para todos os consumidores que eventualmente tenham comprado aquele carro e que tenham sofrido o mesmo problema.
Então, o PROCON fazendo isso, ele vai fazer isso num espaço de 30 dias, né? Se você for discutir isso no judiciário, o judiciário não vai decidir sem perícia, porque não vai ficar baseado na informação, o próprio juiz não vai poder investigar isso, o PROCON pode investigar, o PROCON tem ferramentas para isso, né? Então, eu de trás para frente, já te digo, o PROCON traz uma vantagem tremenda, né? Se for um órgão adequado, estruturado e com servidores que tenham conhecimento do que Sim. é o direito do consumidor. Porque o direito do consumidor não é o que está escrito na lei, né? O direito do consumidor é muito mais do que isso. O que está escrito na lei, qualquer pessoa pode ler e querer aplicar aquilo ali. Vai dar errado, né? Mas a pessoa pode achar que está dando certo, porque ela fala, está escrito isso, foi isso que eu fiz. Mas não, o que está escrito lá são princípios, né? E o direito, como eu disse, ele não é a lei, ele é uma norma, ele é um espírito, ele emana daquilo, ele sai daquilo, né? Então, para você aplicar o direito do consumidor, não basta você conhecer a lei, né? Você tem que saber muito, muito mais. Então, PROCONs bem estruturados, né, com certeza seriam uma recomendação para o consumidor, porque o judiciário ele é mais lento, e que é uma característica do judiciário, né? Mas você comentou antes o que é, como que funciona, por que ele não é tão acessível, né? E ele realmente teve um momento em que a lei entrou em vigor, a lei do direito do consumidor, PROCON é anterior ao direito do consumidor, à lei, o Código do Consumidor. Mas quando o código entrou em vigor, teve um sensacionalismo em volta da aplicação do direito do consumidor. Mais ou menos como se ele fosse uma ferramenta para bater no fornecedor, né? E o direito do consumidor nunca foi isso. Ele foi feito pro fornecedor. Não para bater no fornecedor, mas para defender o fornecedor, né? Tanto é que eu não aplico o Código do Consumidor quando tem só um consumidor na relação. Eu tenho que identificar um fornecedor para aplicar. Sim. Assim, mas duas pessoas compraram um carro. Uma pessoa comprou de uma loja e outra pessoa comprou de um particular. É o mesmo carro, o particular tinha um carro zero, ganhou numa rifa, enfim. A relação do consumidor que comprou o carro do particular é relação civil. A relação do consumidor que comprou o carro com a concessionária é uma relação de consumo. Tá, mas eu tenho dois consumidores, porque duas pessoas compraram um carro com destinação final para utilizar e tudo mais. Pois é, mas eu não vou aplicar o Código do Consumidor para aqueles dois, eu vou aplicar só para aquele que comprou do fornecedor. Para o outro, que é consumidor, ele pode ter um monte de problema, que eu não vou aplicar o CDC, não vou aplicar as regras do CDC para ele. Ou seja, o CDC não foi feito para defender o consumidor, ele foi feito para incidir numa relação entre fornecedor e consumidor. Por quê? Porque se eu tiver um fornecedor fazendo coisa errada, esse fornecedor está desequilibrando a concorrência com o outro fornecedor. Então eu tenho um fornecedor que faz tudo direitinho, cumpre a lei, paga os impostos, registra funcionário e tal, e respeita o CDC. Eu tenho outro fornecedor que não registra ninguém, que faz tudo errado tal, e óbvio não cumpre o CDC também. Quando o PROCON ataca, incide sobre esse fornecedor, o que ele está fazendo? Ele está tirando ou equilibrando a relação entre fornecedores. Está fazendo com que a concorrência seja equilibrada, pelo menos. Sim. E é isso que está na Constituição, inclusive. Está lá no artigo 175, 171, 170, aliás. Que a livre concorrência, ou seja, a concorrência livre e equilibrada, é um dos princípios da economia no Brasil. E o Código do Consumidor foi feito para isso, né? Tanto que o Código Civil demorou 25 anos para entrar em vigor. O Código do Consumidor entrou em 120 dias, né? Fizeram uma lei em 120 dias, uma lei como o nosso Código do Consumidor, que foi considerada, quando entrou em vigor, a lei mais avançada do país, do planeta, né? O Código do Consumidor brasileiro foi considerada a lei mais avançada do planeta quando ela entrou em vigor. E o Código Civil, que começou a ser feito muito antes e terminou muito depois, é só mais um código. Né? Então, Nem você tinha que percebe, citar aqui, coitado. você percebe a importância da relação de consumo. Sim. Então, os PROCONs hoje, muitos são muito bem equipados, funcionam muito bem e tal. Mas nas cidades pequenas isso é um pouco mais difícil, tem pouco estímulo, por conta de uma impressão que o fornecedor tem, que até pouco tempo atrás era quem financiava as campanhas políticas e tudo mais, mas o fornecedor achava que um órgão de defesa do consumidor ia agredir a ele. Não ia, né? Não ia. Tanto é que quando eu fui diretor do PROCON aqui em Atibaia, eu
promovia alguns momentos de defesa que falava, olha, isso aqui vocês vão fazer errado, está errado, mas quem quiser fazer certo, vem aqui até o Procon, que a gente tem uma cartilha para dar determinadas orientações. Fui diretor no Procon na época das sacolinhas plásticas, aquelas coisas, bagunças que tinha aí e tal. Então, o que a gente fazia? Ah, vamos multar porque não está oferecendo a sacolinha plástica, ou porque está oferecendo e não está cobrando e tal. Não, vamos orientar. Então, a gente ficou um bom tempo orientando, discutindo, buscando soluções, tal, o Procon fazendo isso, né? E, óbvio, depois de muita orientação, as pessoas não cumprem, né? A gente tem que utilizar a ferramenta que é a sanção. Então, eu lembro que nessa época também, a gente verificou que tinha muitos mercados aqui na cidade que vendiam produtos fora da validade, né? Validade vencida, né? Então, o que a gente fez? A gente deu uma geral em todos os mercados, identificou, notificou, falou, olha, tem produto com validade vencida. Ah, mas quem faz é o repositor, é a própria marca. Falou, olha, é um problema de vocês isso, né? A gente vai retornar aqui, né? Retornava, falou assim, olha, ainda tem, é outra marca, tá aqui, tá ali e tal. Fizemos isso por algumas vezes, né? Todos os mercados resolveram, todos. Um só que não resolveu, e ele insistiu, e aí ele falou assim, não, eu vou vender mais barato. Aí colocou os produtos vencidos, bem na porta do mercado. Ele falou, não pode. Imagina, como não pode? Eu vou jogar fora. Ele falou, não pode, não sei o que você vai fazer, mas não pode vender, né? E ele insistiu e esse tomou multa, teve processo criminal, tal, porque vender um produto alimentar, inclusive alimentício, é crime, né? Crime contra a economia popular, inclusive. Né? Então, o Procon ele serve para orientar. Agora, esse sujeito que está vendendo produto vencido, até que a gente conseguisse chegar até lá, ele vendeu muito produto vencido. Com Né? certeza. Com toda E certeza. quando ele vendeu o produto vencido mais barato, ele tirou o cliente que ia comprar no mercado que jogou os produtos vencidos fora. Né? Então a concorrência foi desleal, porque entrou dinheiro para ele com uma prática ilícita, que todos os mercados em volta tiveram o prejuízo, assumiram o prejuízo em respeito ao consumidor. O que a gente tem que fazer com esse cara? Né? Óbvio, sancionar, fazer de tudo para ele pagar por aquilo. E quando a gente faz isso, né, a gente reequilibra a concorrência entre os mercados, né? Porque a gente faz um fechamento administrativo, esse cara não está vendendo mais. Né? Hoje, o objeto da fiscalização foi produto vencido, mas ele pode ter outras práticas abusivas, de venda casada e tudo mais, que repercute. Né? E eu lembro que na época a gente teve um outro caso, que era o seguinte, e isso acontece até hoje, e eu ainda sofro de ver isso acontecendo e ninguém fazer nada. É o seguinte, venda casada. Vocês já devem ter ido em grandes redes de venda de roupa, magazine, tipo, esses nomes, essas magazines que tem nos shoppings por aí. Você chega lá, vê uma roupa, outra roupa, experimenta, junta lá meia dúzia de roupinha, dá R$1.000, né? Da onde é essa loja? Tá barato. Pois é. Que Né? loja? Meia dúzia, eu falei, né? Roupinhas, Tá né? barato. Camisetas, né? Deu lá R$1.000. Você falou assim, tá, eu quero pagar à vista. Falou, não, esse preço é à vista, né? Falou, nossa, mas o preço à vista é à vista. Mas se você quiser, dá para fazer em 10 vezes no crediário e tal. Ah, mas vai aumentar? Não, não, esse preço em 10 vezes. Fala, nossa, que legal, né? Viva Aí você fala, tá bom, eu quero fazer. Fala, então você só preenche essa ficha aqui sem juros, né? Faz essa fichinha, você faz uma ficha. Que ficha que você faz? De um banco. Você faz um financiamento. Aí aquele financiamento, aquela compra de R$1.000, você vai pagar 10 de 100. O banco vai ganhar o quê? O que o banco ganha em te financiar em 10 iguais? Compreendeu? Sim, Ele não ganha nada. Ganha sim, porque na realidade o preço de R$1.000 não era o preço à vista. O banco vai pagar para o Magazine um valor muito menor. Ele vai pagar 500 para o Magazine. Já está embutido. É óbvio que banco que sobrevive sem cobrar juros. Sim. Né? É óbvio que você está pagando juros para o banco. Se o banco não ia colocar um funcionário lá dentro para preencher papel, mandar boleto para você cobrando, você não paga, aí ele tem que te cobrar, tem que ter um jurídico. É óbvio que ele tem um ganho nisso. Né? Sim. E o ganho é juros. Né? Por quê? Porque esse banco, ele chega para o Magazine e fala assim, ó, você quer comprar 10 milhões em roupa da China? Ah, quero. Você tem dinheiro? Não tenho, eu tenho. Então eu te dou os 10 milhões, né? Você coloca o preço, né? E vende em 10 sem juros e eu te pago o preço à vista. Então ele paga 500 para o Magazine e você pagou 1.000. Só que
Você não sabe disso, né? É. Pela cara de vocês, vocês estão parando para pensar nisso agora, né? Sim. Pois é, isso é uma venda casada. Ele está vendendo a roupinha e está vendendo um financiamento, que também é um produto. Se for no banco, o que você compra no banco? Né? O banco vive de quê? De vender dinheiro, né? Sim. Financiamento. Né? Então você entrou para comprar roupinha e comprou um financiamento. Né? E ninguém fala nada disso. É mesmo? Né? Nada. Nunca E na vi. época a gente multou Mas uma empresa mas aqui. o consumidor, ele vai comprar. Porque vantagem para ele. Exato. Não é vantagem Não para é ele. vantagem, mas independente de não ser a vantagem, ele não tem outra escolha. Venda casada. Venda Ele não casada é tem- isso. Ele Fala não assim, sabe, não tem outra escolha. Eu vou comprar um copo e vem uma colher junto. Eu falo, não quero comprar colher. Fala, cara, mas eu preciso o copo para beber água. Fala, dá esse copo com a colher mesmo. Eu jogo a colher fora e vou beber minha água. Né? É o que se faz com a roupinha. Porque você não tem outro lugar para comprar, né? Com aquela gama de variedades e tudo mais. Então, é uma venda casada tão subliminar que você nem percebe. Não é o copo com uma colherzinha, né? E você compra, porque parece que foi uma vantagem. Tanto parece que quando a gente multou a empresa aqui em Atibaia, a empresa entrou com uma ação, né? E falou assim, não, imagina, eu só dei vantagens para o consumidor. Olha. E o juiz caiu nessa. E anulou nossa multa, né? A gente recorreu, foi para o tribunal viu. Falou, não, uma venda casada muito bem arquitetada, tão bem arquitetada que nem o juiz reconheceu, mas que é óbvio que se há um banco, ele não pode estar fazendo de graça, em 10 parcelas, um valor desse, correndo todo o risco do negócio. Óbvio que não, né? E o tribunal percebeu e manteve a multa, foi uma multa altíssima, inclusive na época, né? E se fala assim, pô, resolveu? Não, não resolveu. Por quê? Porque os PROCONs têm que agir em conjunto com isso, né? E na época também eu fiz uma outra coisa aqui, que não sei se vocês lembram disso, né? Mas antigamente gasolina tinha 3 dígitos de centavo, né? Sim. Hoje não tem mais, né? E o real tem uma lei que fala o que é a moeda, como que ela é dividida e tudo mais. E fala que ela só podia ser dividida como dinheiro, né? Só em 2 casas decimais, né? E que, óbvio, aí tinha as exceções, que é aplicação e tal, commodities e tal, você podia ter mais casas. Mas para venda, não, né? E os postos vendiam em 3 casas e eu, na época de diretor do PROCON, eu fiz isso. Fui lá e falei, olha, não pode 3 tal. E aí, depois de muita briga, foi, voltou, e tiraram no Brasil todo, né? Porque eu mandei para Brasília, para o SECOM e tal, né? Então, você para pensar que o direito é complexo, o direito é maravilhoso, mas a gente precisa usar as ferramentas certas e às vezes a gente não tem acesso a elas. E o PROCON é uma baita de uma ferramenta para o consumidor, mas ele precisa ser um PROCON adequado, né? Ele tem que ter uma atenção do Ministério Público para ver se o PROCON está implantado na cidade, para ver se as pessoas que estão dentro daquele PROCON entendem de direito do consumidor de verdade, né? Então, você precisa realmente dar uma atenção para o PROCON, porque dando uma atenção para o PROCON, você diminui uma demanda do judiciário, especialmente para o juizado especial, né? Porque às vezes o sujeito acha que ele tem direito e não tem, e às vezes ele acha que ele não tem direito e ele tem, né? Só que, na dúvida, ele não vai para o judiciário. Sim. Do PROCON não, é mais acessível. É um balcão que você encosta lá e fala com a pessoa. Você não vai falar com o juiz. Eu tô com uma dúvida, comprei uma roupa aqui, veio com defeito, você acha que eu posso reclamar? O juiz não tem tempo para atender isso, Sim, né? exatamente. O PROCON tem, né? Então, você isso é acesso à justiça. É você colocar à disposição serviços que, de informação, alguma né? forma, exatamente, com a informação sobre o direito. Perfeito. Sim, muito bom. A visão que você trouxe do PROCON e também porque a gente vê que não basta ter instituição, Uhum. instituição do judiciário, instituição do PROCON, precisa ter pessoas que atuem de forma correta, pessoas que estão dispostas a correr atrás Sim. daquilo que precisa. E puxando esse gancho, eu já entro na minha próxima pergunta. O direito, ele tem como finalidade o bem social e a justiça, o que correlaciona ele com a moral, que ela também tem isso de bem comum, justiça, só que muitas vezes eles podem divergir, porque a gente até aprende em sala de aula os 2 círculozinhos. Uhum. O ideal seria que o direito sempre estivesse dentro da moral, Uhum. mas isso não acontece sempre. E eu te pergunto, como os advogados, eles podem atuar nesses casos que eles percebem que o direito ele não vai colidir com a moral, ele não vai se juntar ali para trazer tanto aquilo que é próprio do direito, aquilo que o direito traz como certo, como também ele trazer um bem social para a população, no sentido do dia a dia prático dela, que a moral vem mais presente.
Essa sua pergunta é interessante e eu acho que eu até, de alguma forma, poderia utilizar o exemplo que eu falei do despejo para responder isso. Por quê? É, porque muitas vezes o direito não está preocupado com a moral, né? Até porque a moral muda, né? Sim. E se o direito, pensando no direito legal, né? A lei ali, a lei fria, né? Que acredito que sua pergunta tenha Sim. base quando Não. fala direito, é a lei e a moral, né? Sim. Que o direito engloba tudo isso. A lei, ela é fixa ali, rígida, enfim, objetiva, e a moral, ela flutua, né? Porque em determinado momento da história, ou da adoção de uma determinada religião por um país, você tem determinadas posturas que são imorais. E aquilo pode mudar e passar a ser moral, né? No Brasil, antes de 77, você não tinha divórcio, né? Hoje você não tem casamento. Então, as coisas, o que a gente entende como adequado muda muito, né? Então, falei também do modelo de família, né? O modelo de família era o pai, mãe e filho, né? Hoje, esse é uma das possibilidades, né? E já nem é a mais comum, né? Então, a lei, às vezes, ela vai passando o tempo, né? E a moral vai variando, né? Só que com o direito bidimensional é muito difícil você fazer esse casamento. Normalmente não consegue, né? O direito bidimensional. Mas o direito bidimensional é o direito penal, é os direitos mais antigos, né? Os direitos modernos, né, as leis modernas, vamos falar melhor, as leis mais modernas, como elas são tridimensionais, elas têm esse valor, né, sempre flutuando em cima da lei, né, ou da letra da lei, para que eu possa trazer aspectos de justiça, de moral, para a aplicação daquela norma. Então, eu pego o Código Civil hoje, quando ele fala em boa-fé objetiva, né, ele está dizendo, ó, boa-fé objetiva, está preocupada com o que você sentiu ou com o que você pensou. Sim. Está preocupado em ver o teu comportamento, se aquele comportamento é um comportamento de pessoa que está de boa fé. Ainda que você estivesse super de boa fé, mas se o teu comportamento é um comportamento que não tem muito a ver com um trato de boa fé, vai ser considerado má fé. Mesmo que você estivesse super pensando na coisa melhor do mundo, o bonzinho mor, né? Sim. Mas se objetivamente aquele teu comportamento não era adequado para aquela sociedade, para aquele espaço, para aquele lugar, né? O agir é mais importante que o pensar. Exatamente. E aí a gente pega uns exemplos bem bacanas, que eu gosto de usar isso às vezes em sala de aula, que é o sujeito entrando de sunga num restaurante, né? No Brasil isso pode, né? Em determinados lugares, a gente Exatamente. tem. A lei não muda. A Sim. lei na Avenida Paulista é a mesma lei em Ubatuba, Com né? certeza. Só que em Ubatuba você levanta e vai de sunga, senta no restaurante, vai ser super bem tratado, sem camisa às vezes, em alguns permitem, né? E come ali descalço, tá tudo bem. Se você fizer isso num restaurante da Avenida Paulista, você vai preso, Sim. né? E a gente tem a lei é a mesma, né? Mas o que eu entendo por moral e imoral, ele varia de acordo com o lugar, né? Então, hoje o direito tridimensional permite, na grande maioria das vezes, você fazer esse movimento, né? E você ser justo, né? Mas alguns direitos mais antigos, né? Mais retrógrados, como é o caso do direito criminal, principalmente as leis mais que elas vêm sendo mudadas, inclusive pontualmente, né? Como que tinha até pouco tempo atrás, que foi revogado, e por aí vai, uma série de crimes que foram revogados, porque a moral, a moral dos dias modernos já não era agredida por conta daquele comportamento, né? Então, a tendência é que o direito seja todo tridimensional, ou seja, o valor passe a compor o que é direito, não só a norma, só a lei, né? Mas ainda está em processo de transformação isso. Né? Entendi. É bem interessante isso, porque talvez a gente se prenda mais com o passado do que com o futuro, na nossa visão de Sim. sociedade. É, E é muito bom trazer essa nova E isso que você falou é tão claro no direito que, assim, como você faz para pensar bem? Né? Pensar bem, você tem que estar bem, né? Confortável, não tá quente, não tá frio, não tá apertado, enfim. Terno não faz sentido nenhum
você colocar uma pessoa que tem que pensar de terno e gravata numa sala fechada, como uma audiência, por exemplo. Se você tem que pensar com uma gravata te apertando, com uma roupa te suando, você não funciona, né? Sim. Só que o que acontece? O direito é tão vetusto, tão antiquado, né, que ele exige isso ainda, colocar uma roupa que nem é uma roupa do Brasil, uma roupa europeia, né, para você usar aqui, né, prejudicando inclusive a qualidade da justiça que você vai aplicar, né? Então, o direito ele tem algumas coisas que realmente não fazem sentido, né, e que precisam ser remodeladas para que o direito se aplique. E a teoria tridimensional é uma teoria relativamente moderna que tende devagarzinho, ir limpando e organizando e fazendo com que o direito seja aplicado de uma forma adequada e que traga realmente a justiça. Sim, e é importante a gente ter acesso a esse tipo de pensamento e o pessoal que está assistindo a gente, porque muitos são formandos da faculdade, Sim. então é a gente que vai atuar no direito nas Uhum. diversas áreas. Uhum. Então, pensar por esse novo lado, trazendo um direito do futuro e não mais Uhum. preso ao passado, é muito bom. Sim. E eu vou me encaminhar para a minha última pergunta, que segue um pouco a linha de raciocínio dessa, que é misturar duas áreas do conhecimento. Porém, nessa eu vou para o direito e a economia. Eles estão muito interligados, tanto na prática quanto no nosso dia a dia. São duas coisas muito importantes para a sociedade. E eu te pergunto, como você vê as mudanças que vêm ocorrendo na economia, mesmo as moedas digitais? A gente tem o exemplo dos Estados Unidos mesmo, que o Trump fala que pensa em colocar o Bitcoin como moeda oficial. No direito, como ele influencia essas grandes mudanças no direito? Como eu falei no começo, o direito ele demora muito para reagir Sim. aos fatos novos, né? Então, até porque, na maior parte das vezes, ele depende de uma lei. E para você construir uma lei que vai tratar de uma situação moderna, como é o Bitcoin, por exemplo, demora muito tempo para você compreender, aplicar uma lei, e depois essa lei tem que ser aplicada, né? Ou seja, tem que ser conhecida e tudo mais. Então, o direito reage muito mal a isso. Mal não no sentido de uma reação negativa, mas demora muito para reagir, né? Mas sempre que há uma questão econômica, o direito vem a reboque. Por quê? Porque as questões econômicas geram litígios, né? Sim. E os litígios têm que ser resolvidos normalmente pelo judiciário, né? Sim. Ou por uma consultoria bem feita e tudo mais. Mas o direito se movimenta pelas questões econômicas. Então, a gente falou de direito consumidor. O direito consumidor é um direito econômico, né? Porque você viu que ele está preocupado na concorrência leal, né? Sim. A concorrência leal ela é estimulante da economia, ela faz a economia girar, né? Então, quando eu faço um código do consumidor em 120 dias, comparado com um Código Civil que demorou 25 anos, né? Mais até, mas 25 anos mais ou menos, Sendo gentil ali. você fala assim, poxa, por que que um foi tão rápido e o outro demorou tanto? Porque um tinha uma relevância econômica. O Código do Consumidor foi uma lei que foi criada por fornecedores para eles entrarem no Brasil e elevarem o nível de qualidade dos serviços e produtos no Brasil, de 88 para cá, né? Então foi a Constituição de 88 que mandou fazer, né? E como tinha uma relevância econômica, foi feito rápido e foi bem feito, né? Sim. O Código Civil trata de relações individuais, né? O Código do Consumidor trata de relações coletivas, plurimas, enfim. O Código Civil, por tratar de relações individuais, portanto, com um impacto econômico muito pequeno, né? É uma lei que, se for discutir questões de direito civil no judiciário, vai demorar anos, né? Não vai ter nenhum órgão estatal tutelando pelo direito individual do direito civil, né? Direito do consumidor tem o promotor de consumidor, tem varas de consumidor, tem PROCON, enfim, tem uma série de instituições que têm essa finalidade de fazer esse trato. Então, no direito do consumidor, você percebe o impacto da economia no direito, né? Em todos os demais direitos que têm questões econômicas, o impacto é visível. Sim. É muito bom isso que você trouxe, muito interessante, porque de fato o direito ele demora muito para se moldar, para Uhum. reagir às novas Sim, tendências, sim. por assim dizer, e a prática muitas vezes chega antes. Sim, sim. Então é importante estar sempre atento ao que vem para ir moldando o direito da forma, mas também estar atento a como agir antes desse direito Sim. chegar. Sim. Perfeito. Bom. Finalizamos as nossas perguntas mais burocráticas, mais intensas.
E a gente vai para aquele bate-bola rapidinho, Aham. as perguntinhas rapidinho. E eu vou iniciar te perguntando um desafio na advocacia. É a União dos Advogados. Uma qualidade essencial para um advogado. Continuar estudando. Um aprendizado marcante na sua carreira. Que as relações são muito importantes. Sim. Um livro ou um autor jurídico preferido? É um livro de um autor jurídico que eu gosto muito de ler e estudar, que é Processo Civil, né? E o autor é o Daniel Amorim Assunção Neves. Um cara fantástico, professor espetacular, tem uma capacidade de ensinar, e que, quando eu leio os livros dele, parece que eu estou vendo ele dar aula ali. Porque realmente as aulas dele, ele é jovem, né? Torce pro mesmo time que eu, para a Portuguesa, que agora é SAF, é um grande time. Relíquia. E ele é um autor, é um professor e um autor espetacular. Uma inspiração profissional. Olha, como inspiração profissional, tenho também o Daniel, né? Como um autor, foi meu professor e tudo mais. Mas eu tenho, apesar de eu ser mais velho, mas o meu irmão, que é juiz de direito, ele é 8 anos mais novo que eu, mas eu me sinto estimulado vendo ele trabalhar corretamente, sendo um cara bacana, atende muito bem os advogados, trabalha muito, é justo, né? É um juiz que faz aquele do despejo, que ele notifica e tudo mais, ou seja, ele vai além do simples cumprimento de fazer uma sentença, né? E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente olha para os mais novos e vê que eles estão com aquela vontade ainda de fazer a coisa certa, e isso estimula a gente, né? Então ele me inspira também. Que incrível. E vamos para a nossa última aqui, OAB em 3 palavras. Instituição, força e justiça. Muito bom. Para finalizar, eu tenho 2 perguntas. Pode Então, fazer. pode ser rápido, não precisa ir mais Discorrer. fundo. Descobrimos que o senhor teve aula com o Alexandre de Moraes, atual ministro, né? Uhum. E com o Michel Temer, ex-presidente do Brasil. E gostaríamos de saber como foi e o que te levou a ter aula com eles. Olha, foi logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer um cursinho, né? Para fazer esse cursinho, você tinha que dormir na Rua da Glória, ali na Praça da Sé, de domingo para segunda, porque a hora que abrisse o cursinho, você tinha que estar lá fazendo a inscrição, senão você perdia, porque tinha uma sala de aula só, né? Depois, no ano seguinte, abriram mais uma sala. Dormi na Rua da Glória, eu e o Dr. Sandro Montanari, que é o delegado seccional de Bragança hoje, de toda a nossa região aqui. Nós dois dormimos na porta, chegamos às 6 horas da tarde no domingo, ou 5 horas da tarde, já tinha uma pessoa lá, e foi chegando gente, enfim, a fila tinha mais 100 metros na meia-noite. E a gente ficou ali, dormimos ali, enfim, e fomos fazer esse curso. O professor que dava direito constitucional era o Michel Temer, né? E as primeiras aulas foram com ele. E na sequência, né, ele teve que se afastar, não lembro se ele foi eleito a deputado, foi alguma coisa assim. E ele teve que se afastar e entrou para dar aula de constitucional o Alexandre de Moraes. Tinha cabelo ainda, bastante cabelo. E ele era promotor de justiça na época, né? E a gente sentia, ele falou, putz, perder a aula. O Michel Temer dá uma aula que é um espetáculo, né? Ele tem uma facilidade de falar, de explicar, uma clareza, uma elegância, né? Que a gente sentiu muito. Putz, perder uma aula. E ele tinha uma apostila, ele fazia uma apostila, era o curso do Damásio na época, tinha uma apostilinha, era uma xerox lá, grampeada, e eu tenho até hoje a apostila dele. E aí perdemos um dos melhores professores. Tinha professores excelentes lá, Marcato, professor absurdo, né? Só professor bom, né? E aí, pô, perdemos um professor bom, né? Michel Temer, e agora, né? Aí veio o Alexandre novinho, devia ter uns 20 e poucos anos, né? Promotor de justiça, parece que tinha passado em primeiro lugar no concurso dele e tal. Aí o cara começou a primeira aula, a gente achou meio assim e tal.
Mas, cara, o cara era espetacular. A aula dele era... Olha, não dá para saber... Eu ainda gosto muito do Michel Temer, né? Não dá para saber, assim, qual que era melhor, né? Mas eu ainda tenho uma quedinha pelo Michel, porque eu achava ele... Assim, foi uma das primeiras aulas que eu tive no cursinho, foi a dele, né? E eu não o conhecia, assim, né? E falei, putz, esse cara é espetacular, espetacular. Uma aula, assim, redonda, fácil de entender. Ele explicava coisas complexas com uma facilidade. E o Alexandre, ele tinha de diferente que ele deixava você impressionado. Era fantástico, era uma aula show, né? A aula do Michel não, era uma aula ponderada, mas era gostosa de ouvir, sabe? Uhum. A do Alexandre não, era aula show, ele brincava, ele fazia bagunça e tal. Prende bastante atenção. E o Alexandre foi professor na faculdade do meu filho, né? Olha. Que, salvo engano, aí eu não tenho certeza, mas salvo engano, a cadeira também foi do Michel Temer, não tenho certeza, né? Mas o Alexandre de Moraes é professor da USP, em São Paulo, e o meu filho foi aluno dele, né? E é professor ainda? É. E é professor ainda da USP, né? Não sei como que ele está de aulas, mas o meu filho teve todas as aulas de Direito Constitucional com ele, Gente, que legal. né? E o meu filho é professor aqui hoje. É, sim. Teremos aula com ele no futuro. Sim. Minha última pergunta é qual é o seu legado? Olha, por conta de eu estar em um monte de lugar ao mesmo tempo, eu acho que em cada lugar é um legado diferente, né? Na advocacia, meu escritório tem 30 anos e eu hoje tenho 20 advogados trabalhando comigo. Então, o que eu tento plantar é você, como advogado, conseguir identificar tudo que as pessoas têm de bom e de ruim, né? E valorizar o bom, né? Porque o ruim, é só você não mexer com ele que não vai te dar problema. Então, quando a gente contrata um advogado, o advogado escreve muito bem, putz, mas não sabe nada de direito, tá muito cru. Vamos investir, né? Ele não escreve bem, mas sabe de direito. Pô, vamos fazer um curso de português, a gente tem lá no escritório de inglês, de português, vira e mexe, a gente faz cursos lá. Então, eu acho que o legado que eu deixo na advocacia privada, né, no meu escritório, é fazer com que as pessoas saiam de lá sempre melhores do que entraram, né? Legal. E eu tenho muitos advogados que entraram, saíram, tem bancas de advocacia hoje muito boas e são meus amigos, né? E isso é muito bom, preservar essa relação. Então eu planto muito isso. Falo assim, a pessoa saiu, né? Mas não é por isso que deixou de ser uma pessoa valorosa para você. Na OAB, acho que o meu legado que eu deixo, eu saio dia 31 de dezembro, a OAB eu acho que é a construção da casa, que acho que é uma coisa que a gente esperou por mais de 40 anos aqui, né? E uma tentativa de unificar a advocacia. Sempre isso é impossível, né? Mas eu acho que eu consegui trazer muitos advogados para a OAB, entender que a OAB, tentei democratizar um pouco mais a OAB, ouvindo mais, decidindo não necessariamente como eu pensava, mas como a maioria queria. Então, acho que o legado seria nesse sentido, né? Na Procuradoria, acho que eu estou construindo aí no meu legado. Eu estou há 18 anos lá e ainda acho que vai ficar um bom tempo, né? Agora fui convidado para ser Procurador-Geral do município, então provavelmente vou assumir a Procuradoria-Geral do município. Então, acho que o meu legado ainda está por vir, mas também é a ideia que eu falo muito lá, desde que eu entrei, que é democratizar a Procuradoria e transformar ela numa instituição forte, né? Então, acho que esse seria. E como professor, acho que o meu legado é deixar o aluno sempre com um senso crítico aguçado, não achar que o professor sabe tudo, e mostrar para o aluno que o professor também aprende com o aluno, né? Deixando o aluno perguntar e estimular, porque a gente realmente leva daqui muito conhecimento que a gente não tinha, né? Por conta de perguntas que o aluno faz e tudo mais. Então, eu falo muito isso para meus alunos, falo assim, ó, primeiro dia de aula, não acredite em tudo que eu falo, não acredite em tudo que você lê, porque se você acreditar em tudo que eu falo, o professor fala, e tudo que você lê, você vai ler uma sentença, você não vai conseguir recorrer, porque você não vai achar erro. Um professor que é um juiz ou é um advogado da parte contrária, você não vai conseguir contestar uma peça que ele fez, porque é o teu professor, né? E isso não pode, a gente tem que eliminar isso na construção da advocacia, especialmente, né? Então, tem que ter olhos críticos para ler, ouvidos críticos para ouvir, né? E sempre falar com doçura. Com certeza esse legado fica muito marcado nos alunos, porque nós somos provas disso. A frase inicial de aula está bem marcada. Não acreditem em tudo que vocês escutam aqui. Perfeito.
Então, chegamos ao nosso fim do nosso bate-papo, né? O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que eu falei bastante, mas eu queria agradecer e parabenizar vocês, estimular que façam isso, colocar aí a minha pessoa sempre à disposição do que vocês Muito precisarem, obrigada. né? Muito obrigada. E torcer para que isso continue por muito tempo e que vocês tragam aqui pessoas muito mais valorosas do que eu aqui para dividir o conhecimento. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Agradecemos a todos que assistiram até o final. Não se esqueçam de se inscrever, de nos seguir nas nossas redes sociais e ativar o sininho da notificação. Isso mesmo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.